Olá, bom dia, graça e paz. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre você e sobre todos os seus. Esses dias eu estava pensando sobre qual é o segredo de ir longe, qual é o segredo de ser influência, qual é o segredo de ser realmente uma pessoa que muda o local onde estamos vivendo, que transforma aquele local, aquele ambiente. E aí eu estava lendo em Marcos, no capítulo 1, verso 14 ao verso 20, uma passagem a respeito do início do ministério de Jesus. Olha que palavra. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando juntos do mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram, e passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes, e logo os chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco, com os empregados, foram após ele. Me veio a seguinte questão, o seguinte questionamento: o que fazer com 4 pescadores? O que fazer? Aonde esses pescadores iriam chegar? O que Jesus quer com 4 pescadores? Está começando o seu ministério. O que ele quer com pessoas improváveis? O texto em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, do verso 13 em diante, o verso 13 vai dizer que eles eram pessoas que não tinham estudo, que não tinham uma formação acadêmica. O que fazer? Diz o texto. Então, eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados que eram homens sem letras, ou seja, sem estudo, indoutos, não tinham muito conhecimento, eles se maravilharam e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Mas vamos voltar à temática inicial desse vídeo que eu quero abordar nesse dia. O que fazer com 4 pescadores? Onde é que vamos chegar com 4 pescadores, Jesus? O que fazer com pessoas não estudadas? O que virão a ser estes homens improváveis? Por que esse questionamento? Esse questionamento me veio à mente porque, pastoreando, a gente tem observado que muita gente tem esse tipo de questionamento a respeito de si mesmo. Onde é que eu posso chegar? Eu não tenho uma visão tão elevada a respeito de mim mesmo. O que esse pastor está falando? O que essa Bíblia está falando? Para onde que o Espírito Santo está me levando? Sendo que eu não vejo isso em mim mesmo. Quando nós temos em Lucas capítulo 1, verso número 66, do nascimento de João Batista, o homem que Jesus disse dentre os nascidos de mulher, era um homem top demais, diz assim: e todos que as ouviam e conversavam e conservavam em seus corações essas palavras, diziam: quem será, pois, este menino? Ou seja, o que virá a ser este João Batista? E a mão do Senhor estava com ele. O que virá a ser este João Batista? O que virá a ser esses 4 pescadores? O que virá a ser você e eu, que somos pessoas improváveis? O que viremos a ser um dia? O segredo está, claro, aqui nas entrelinhas, né? A mão do Senhor estava com ele, Jesus estava convidando-os para serem pescadores de homens, mas nem mesmo eles compreendiam, e talvez nem mesmo você compreenda. No que se tornarão estes homens em 3 anos e meio? 3 anos e meio do ministério de Jesus, em que se tornarão estes homens? Pedro, que se tornará Pedro, Tiago, André, João. Atos capítulo 17, verso 6 diz: e não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes, os discípulos, que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Aqui está falando de discípulos, de homens que estavam seguindo Jesus, de Paulo, de outros que andavam na companhia de Paulo, né? Estão falando em Atos capítulo 4, verso 13, estes homens que não tinham letras,
que não tinham conhecimento. Que ousadia é essa? A grande diferença é que eles haviam estado com Jesus. Em Atos 4:13 diz: então eles, ou seja, as autoridades religiosas, as pessoas da época, vendo a ousadia de Pedro e João, informados que eram homens que não tinham uma formação, que eram homens que não tinham um conhecimento, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. O grande segredo para você e eu irmos longe é o tanto de tempo que temos estado e temos passado com Jesus. Esse segredo nos leva a uma condição, até mesmo que diz Atos 17, verso 6, que eles se tornaram aqueles que viraram o mundo de cabeça para baixo. Ou seja, eles não se conformaram. O mundo estava indo nessa direção, todo mundo nessa direção, eles viraram o mundo de cabeça para baixo. Então, quem vira o mundo de cabeça para baixo, necessariamente tem uma visão diferenciada do mundo. Diferenciada do mundo. Qual é a sua visão? E com o mundo de cabeça para baixo, ele tem que estar com os pés firmados aonde? Se ele está virando o mundo de cabeça para baixo, com certeza eles estão com os pés firmados não nesse sistema de valores, não no mundo, e sim nos céus. O Salmo 113, versos 7 e 8 diz que o nosso Deus é o que levanta o pobre do pó e do monturo levanta o necessitado. Você crê nisso? Para o fazer assentar com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. Que se tornou Pedro? Que se tornou André, Tiago, João? Que se tornou esses discípulos? A um lugar, a uma posição, para aqueles que para o mundo são improváveis. Esse lugar é o lugar em Cristo. Em Efésios, no capítulo 1, do verso 21 a 23, diz que Cristo, ele está acima de todo principado, de todo poder e potestade e domínio. Cristo está acima. E de todo nome que se nomeia, Cristo está acima. Não só neste tempo, neste século, mas também no vindouro. Cristo está acima de tudo e de todos. E diz também que ele sujeitou todas as coisas a seus pés. Então todas as coisas estão debaixo dos pés. E sobre todas as coisas, Deus constituiu a Cristo como cabeça. Cabeça de quem? Da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, quando Jesus chama Pedro, Tiago, André e João para fazê-los pescadores de homens, quando Jesus chama a você e a mim para nos integrarmos nessa missão, esse comissionamento de Jesus é também um comissionamento que ele está nos colocando nessa mesma posição, porque onde a cabeça está, o corpo também está. Então, todas as coisas estão sujeitas a Cristo e ele é a cabeça da igreja. Qual é o segredo? Qual é o segredo de irmos longe? O segredo está: eles haviam estado com Jesus. Eu e você precisamos estar com Jesus através da palavra, através da oração, através do jejum, através da prática, de sair, de ir e fazer discípulos para Jesus. E para isso, nós precisamos ter uma visão de mundo totalmente diferente, virando o mundo de cabeça para baixo. Todo mundo está indo numa direção, o Espírito Santo está nos conduzindo em uma outra direção. E nós precisamos ser obedientes ao Espírito Santo. Deus em Cristo te abençoe grandemente. Um abraço.